partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Para você sintonizado em 105,7, um grande abraço. Está começando mais uma edição do Observatório do Esporte, hoje, sábado, 25 de abril de 2015. Eu sou Guilherme Dias e no Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial de hoje, vamos debater a utilização das estatísticas no jornalismo esportivo. Será que apenas os números são suficientes para uma boa análise? E fique sabendo como as estatísticas podem ser utilizadas para contar a história de um clube. Vamos abordar também, como os clubes utilizam os números para melhorar o desempenho. Aqui no Observatório do Esporte, a informação vai além das quatro linhas. E hoje na mesa teremos as participações de Tuca Américo e também Zeca Marques. Começando com os registros, as manchetes de Tuca Américo. Saudações, grande abraço para você, Tuca. Bem, abraço a todos os amigos ouvintes, Zeca, Guilherme. Vamos lá. Eu queria provocar aí algumas discussões, né? Hoje nossa mesa está mais reduzida, Carlos Napolitano está em férias, né? Está no Nordeste, né, Zeca Marques? Paradeiro está em Fortaleza, né? Acho que pelo que... Fortaleza. Aproveitando lá no Ceará. Então, se ele estiver escutando o programa pela internet, um abraço, Zeca Marques. O Carlão cuidado toda com vez... o sol. O Zeca Marques. Abraço, Carlos Napolitano. O Carlão, toda vez que o Palmeiras se dá bem, ele falta, né? Porque o Palmeiras foi bem nos pênaltis, foi para a final do Campeonato Paulista. Na outra oportunidade, quando bateu o São Paulo também, ele... Você quer dizer que ele é muito assíduo, então? É isso? Pois é, ele acaba se empolgando e nem aparece depois. Toda vez que ele falta porque o Palmeiras ganha, então ele está sendo muito assíduo, ele não tem faltado, né? Não é o que acontece. Não, ele falta bastante porque o Palmeiras ultimamente tem vencido seus clássicos, né? Derrotou o São Paulo naquele jogo que o Robinho fez um gol quase do meio campo contra o Rogério e ele não apareceu no programa seguinte. Agora derrota o Corinthians também não aparece. Deve estar curtindo a ressaca da vitória. Deve estar festejando até agora, Carlão. Na próxima semana ele vem, então. Tá, ok. Bem, vamos lá, então. Uma provocação, né? Em março desse ano, o Real Madrid perdeu de 4-3 por Schalke 04 e Cristiano Ronaldo entrou em greve de silêncio, seria isso o termo? Sim. Resolveu não dar mais entrevistas, foi lacônico, sim, não, talvez, né? Então virou aí uma caça aos depoimentos do Cristiano Ronaldo. Então ele está cumprindo a risca e disse que até o final do campeonato da temporada ele disse que não vai falar com mais ninguém, né? Então eu queria colocar essa discussão, né? Será que existem contratos de jogadores que obriguem a dar entrevistas? Ele tá certo, ele tá errado, é um direito dele de se calar. Agora uma coisa é certa, né? Cristiano Ronaldo é marrento. Como se diz marrento lá em português de Portugal, Zeca Marques? Eu não saberia traduzir o marrento, vamos pesquisar. Bom, eu acho que o jogador tem o direito de não querer se manifestar, o direito de qualquer pessoa, aliás, qualquer cidadão. No caso do Cristiano Ronaldo, por contrato das competições, ele seria obrigado a participar dos flash interviews ou das coletivas de imprensa se ele fosse designado, sorteado, se fosse capitão da equipe, não é o caso dele, o capitão é o goleiro Cacilhas. Mas eu acho que ele foi muito cobrado porque depois que ele venceu o prêmio da FIFA de melhor do mundo em 2014, prêmio que foi atribuído em 2015, sim. Ele enfrentou uma maré baixa aí de conquistas, de gols. A própria Copa... A Copa foi antes, né? Mas este ano, em 2015, assim que ele é nomeado melhor da FIFA 2014, ele passa por uns 2 meses de altos e baixos, mais baixos do que altos, e a cobrança foi forte. O Real Madrid era líder do campeonato com 4 pontos de vantagem, agora está 2 atrás do Barcelona. Esse jogo que você citou foi um jogo lamentável do Real Madrid. Agora, eu acho que também é uma forma de o próprio jogador fazer pressão contra aqueles que costumam fazer pressão sobre os jogadores, que são jornalistas, né? É um jogo de oposições, de força. E ele não é o único a fazer isso, né? Às vezes o time inteiro fica blindado por ordem expressa do seu presidente e do treinador, que eu acho pior. Sim. Né? Porque aí é uma lei da mordaça que é imposta por alguém. No caso do jogador, acho que se ele está ciente do que está fazendo, se ele está
ciente e consciente do que está fazendo, eu até gostaria que houvesse mais casos como esse, viu, Tucamérico? Sim. Porque às vezes o jogador ele é pressionado de maneira indevida. Então, olha, não vou mais dialogar com vocês. O que eu tenho para declarar, eu declaro nas redes sociais que são minhas oficialmente. Então, acho que é legítimo. Dele, né? 2 comentários só, né? A primeira, um comentário até jocoso, que no Brasil muitos comentários de jogadores são extremamente dispensáveis, né? Exatamente. Então, para não dizer nada, fique calado. Se não for para acrescentar, Tá, né? Mas aí me ocorreu também, Zeca, que é o seguinte, ele anda se manifestando, Cristiano Ronaldo, pelas redes sociais. Aí eu fico pensando se não existe uma estratégia, né, de comunicação da sua equipe, né, que seria assim, se você quer ouvir de verdade o que o Cristiano pensa, vai lá pra rede social, pro Facebook, pro Instagram, pra não sei o quê. Sempre com patrocínios. Com patrocínio, e na verdade a gente não tem a certeza se é a manifestação própria do atleta ou se tem uma assessoria toda de comunicação uma equipe por que trás trabalha, né, disso, né? Mas acredito também que seja um direito dele, mas também tem tanta coisa, tantas teorias da conspiração e tantos interesses envolvidos que a gente fica aí na dúvida se é um silêncio real ou se é uma estratégia de marketing também. Eu quero evocar aqui uma frase que é atribuída a Pitágoras, pensador grego, que dizia o seguinte: se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Tá certo. Boa. Então, para algumas pessoas isso se aplica frontalmente, integralmente. Depois dessa, acho que eu não continuarei os comentários. Por favor, continue, Tuca. Vamos lá. Aqui, outro segundo comentário me evoca uma situação interessante, Zeca. Uma polêmica em relação à camisa, ao uniforme da seleção norte-americana de futebol. Né, o que acontece? A Nike desenvolveu lá, os estilistas da Nike desenvolveram o novo uniforme da seleção feminina de futebol, de soccer, né, do norte-americana. Isso gerou uma polêmica. E qual seria essa polêmica? A Nike aboliu as 2 principais cores da bandeira, o vermelho e o azul. Né, e fez uma camisa branca com detalhes em preto e verde fluorescente. Cores que não tem nenhuma relação direta com a bandeira norte-americana, né? Mas aí no site da Nike, né, justificando essa criativa, no material de divulgação, que não é assinado, não é um diretor de marketing, direção de criação, nada que assina isso, diz assim, textualmente, abre aspas: é a primeira coleção de uniformes específica para mulheres. As peças foram feitas para serem um look integrado com estilo moderno. Os designers criaram um kit para ter um visual forte em campo, com contrastes que acentuam a movimentação das jogadoras. Ou seja, uma questão mercadológica, né? Tentando transformar isso, talvez, uma feminilização do futebol, que a gente discutiu aqui em outros programas, mas fica a situação, né? Principalmente o norte-americano, que tem muito orgulho da sua bandeira e tem muito orgulho das suas cores. Desconfigura, né? Desconfigura um pouco. Então, até que ponto a identidade, né, o capital simbólico de um país é levado a campo nas cores do seu uniforme? Depois eu sei que talvez você fale do manto de Nossa Senhora, do uniforme lá da seleção de 50. Não, eu queria falar que há algumas seleções europeias que têm uniformes principais nos jogos da seleção de futebol que não são as cores da bandeira. Então, isso acontece no caso da Itália, no caso da Holanda, no caso do Japão. A Itália tem na bandeira o verde, o branco e o vermelho e joga de azul. Sim. A Holanda tem também o vermelho, o branco e o azul, joga de laranja. O Japão, a bandeira de branco e vermelho, joga de azul como principal uniforme. Isso tem a ver com a homenagem que é feita às dinastias reais desses países. Então, tem uma simbologia a por trás dinastia dos disso. Orange na Holanda, né, a dinastia italiana que usava o azul. Então, acho que tem uma relação direta. Né? Não é a cor da bandeira... Mas tem uma história. Do Estado moderno, mas tem a ver com um resgate histórico. No caso dos Estados Unidos, eu estou vendo aqui o uniforme, né? O uniforme todo branco, a meia Tucamérico. Ela tem, da canela para baixo, da canela pro pé, sim, ela tem um verde-limão. E o sim, resto é uma meia branca. Inclusive algumas pessoas comentaram que tem a impressão que a grama cresceu. A grama cresceu. Eu acho que, não entendi também essa, é uma estratégia de marketing de querer fazer com que a marca ganhe uma mídia espontânea, né, uma divulgação espontânea. Agora, eu acho que o uniforme do futebol feminino deveria fazer uma adequação ao corpo feminino, não no sentido de sensualizar o corpo, mas eu acho que o corpo feminino é diferente do corpo masculino, especialmente no futebol,
E acho que os uniformes pecavam por não serem adequados ao corpo de uma mulher. E vamos esteticamente numa transmissão, ou para quem vê, eram feios. Eram feios. Né? Dá a imprão que eles estavam vestindo tinha um mau caimento. É isso. Tinha um mau caimento. Né? Agora, se você vê também o uniforme B dos Estados Unidos, aí sim é o contrário, justamente norte-americano. Parece o uniforme do Capitão América, do herói do cinema. Né? Eu sempre achei os uniformes das seleções norte-americanas, não só no futebol, em diferentes modalidades, de muito mau gosto. Mas sim, como, um pouco exagerado. Como é uma questão estética, que obviamente depende de muita subjetividade, mas eu sempre achei os uniformes norte-americanos muito kit. Sim. Ou para usar uma expressão que a Folha de São Paulo gosta de utilizar, camisas de gosto duvidoso. Ou no popular, brega. Exatamente. Bem, vou fechar aqui meus comentários, Zeca. É uma coisa muito rápida, né? Muitos jogadores lá do Barcelona têm reclamado de sair, né, durante o jogo, ou não serem escalados e tal. Mas, para antecipar o nosso tema das estatísticas, essa troca promovida pelo Luiz Henrique, né, fazendo um revezamento entre Messi, Suárez, Daniel Alves, Neymar, e muitas vezes algum deles saindo meio de cara feia, tem mostrado o resultado, porque o Barça é o time que está sofrendo menos com lesões. Né? Então eu acho interessante isso, essa visão do técnico em preservar os jogadores. É lógico que ele tem um elenco, um grupo de jogadores excepcional que ele pode fazer isso. E é uma forma de driblar as vaidades, não deixar, de certa forma, um jogador titular, mas no fundo preservar o desempenho e a questão física de cada jogador. O cara não gosta de sair, mas Mas pro time isso acaba dando um certo resultado. Sim, é válido. Então, até para entender hoje, em função a gente já discutiu inúmeras vezes, é presente na mídia todos os dias, mas é um jeito inteligente de driblar a questão do número desgaste físico de partidas, desgaste físico, e também, né, no meio do pacote, a vaidade dos atletas. Não sei o que vocês pensam disso. Bom, já que você citou o Barcelona dos 4 finalistas da Liga dos Campeões, eu acho que é o que chega mais pronto para ser campeão. Acho que é o que está jogando melhor, com mais entrosamento, apesar de que a defesa às vezes é um pouco vulnerável, mas acho que tem um conjunto bastante interessante junto com o Bayern de Munique. Obviamente que não dá para prever o que vai acontecer, porque fazer prognóstico é só para quem gosta de jogar em casa de apostas. Agora, por outro lado, o Barcelona também é o clube que tem tido o maior problema de relacionamento entre alguns jogadores e o treinador. O Luiz Henrique, que aliás era aí jogador do Barcelona. É só a gente lembrar das últimas vezes em que o Neymar foi substituído, como que ele reagiu mal. Sim. Ao comandante da equipe, que é o Luiz Henrique. É a mesma coisa que o Valdívia fez com o Oswaldo Oliveira no jogo das semifinais, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras no último domingo no Itaquerão. Mas um time com um elenco desse é difícil também você driblar todas as vaidades, né? Mas eu acho que isso também depende muito do temperamento do treinador, aquela máxima do linguajar boleiro. O treinador tem que ter o elenco na mão. Não me parece que o treinador do Barcelona tem o elenco na mão. E o Neymar, a gente já sabe do histórico dele também. Né? É um histórico de jogador irreverente. A gente nem sabe se ele faz isso por alguma estratégia de marketing, né? Se vai ter alguma marca associada a esse comportamento mais à frente. Eu acho que é mais a questão de falar, não, eu não estou feliz de sair, ponto. Não seria mas aí questão. O Luiz Henrique também quer ter o resto do grupo na mão, né? Que motivação vai ter o reserva do Neymar, do Messi, do Suárez, se eles não saírem nunca, né? Você citou há pouco o silêncio do Cristiano Ronaldo com a imprensa. Sim. O Luiz Henrique foi muito inteligente numa coletiva de imprensa do Campeonato Espanhol na semana passada, em que questionaram como é que ele via a reação do Neymar, que tinha se indisposto ao ser substituído. Ele começou a falar o seguinte: olha, hoje é aniversário da minha mãe, quero mandar um abraço para ela, parabéns mamãe. Próxima pergunta. Passa batido, mas tivemos aí outros casos, Daniel Alves chutando um copo d'água, né, em direção à torcida. São casos aí recorrentes no Barcelona e que o Luiz Henrique tem enfrentado nessa temporada. Eu acho que isso é comum. Isso é aquela história que para quem foi atleta. Ninguém gosta de sair do campo, da quadra, da pista. Todo mundo quer participar sempre. Então acho que... Mas isso não acontece num grupo que se respeita, num grupo que, mesmo que haja competição entre os atletas... Preciso ter limites ali, né? Acho que há limites, acho que o limite é do bom senso, do respeito. Eu entendo isso, Zeca, mas eu acho que tem uma coisinha que eu acho que às vezes a pessoa... É que você é disciplinado, né? Não, que a pessoa não entende de fora. Porque às vezes esse descontentamento não é com o técnico, não é falta de respeito. É o atleta, por vezes, que está um pouco desgostoso com a própria atuação. E extravasa esse comportamento que para
pro público dá a impressão que ele está descontente com o técnico. Não acho que tenha sido os casos do Neymar e do Valdívia que a gente viu claro, recentemente. Não concordo com isso, mas muitas vezes um comportamento um pouco estranho de insatisfação própria, a mídia interpreta como um desgaste com o técnico, com a equipe, e às vezes não é isso. Foi o caso do Romagnoli, né, meio-campista já experiente, que saiu outro dia num jogo do São Lourenço contra o Corinthians. Ao ser substituído, ele balança a cabeça, mas depois esclarece: não, a coisa é comigo, eu esperava render muito mais, e não foi com o treinador do seu time. Agora, os casos do Valdívia, do Neymar, do Daniel Alves, que eu citei há pouco também, aí é muito mais com o técnico mesmo, né? Sim, caso da última quarta-feira, quando o Sheik sai expulso, Tite não olha nem pra cara dele, e também ele não faz nada, fica na dele, vai pro vestiário e vai tomar um banho, vambora. Depois a gente acerta no vestiário o que aconteceu. Você está sintonizado em 105,7 no Observatório do Esporte. Vamos aos temas então de Zeca Marques. Pois não, Zeca? Bom, primeiro eu quero comentar a última rodada da Libertadores da América, fase de grupos. E às vezes a gente faz comparações entre a Copa Libertadores da América e a Liga dos Campeões, que são os dois torneios continentais mais importantes do mundo. E a gente fica assim com uma certa inveja do que acontece na Europa, na Liga dos Campeões, e algumas explicações, né, porque a gente fica com inveja. Vejam que na Liga dos Campeões, assim que acaba a fase de grupos, o que acontece? O primeiro colocado do grupo vai defrontar o segundo colocado de outro grupo. E não pode ser o clube do mesmo país. Então a gente já sabe que o primeiro defronta o segundo defronta o primeiro. O primeiro colocado tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Só que, para a definição dos confrontos, é feito um sorteio. Um sorteio só com esse pequeno requisito, que é não enfrentar equipes do mesmo país nas oitavas de final. A partir das oitavas aí é livre. Tanto que nós vimos nas quartas de final agora, Real Madrid e Atlético, do mesmo país, fazendo as quartas de final. Mas enfim, por que eu digo isso? Porque na última rodada da Libertadores, o Corinthians, quando estava perdendo por 2-0 para o São Paulo, recebeu informação por meio da sua equipe de estatística, a gente vai comentar isso daqui a pouco, de que se mantivesse o resultado de 2-0 para o São Paulo, o Corinthians enfrentaria o Guarani do Paraguai. Se o Corinthians fizesse um gol, ia pegar uma equipe brasileira pela frente. O Atlético Mineiro, no caso. Então, qual que é a motivação para o Corinthians fazer um gol no São Paulo, que ia fazer com que a torcida corintiana, obviamente, imaginasse um possível empate, etc, etc, se ele já sabia de antemão qual seria o adversário? Quer dizer, é uma coisa que é contra a lógica. O que a Conmebol deveria fazer? Manter o critério. Primeiro colocado um grupo vai defrontar o segundo de outro grupo, mas feito um sorteio 2 dias depois do fim. E nem que seja o caso, diferentemente da Europa, né, para que existisse confrontos entre times do mesmo país, né? Porque na Europa a gente sabe que na fase de oitavas de final eles não se enfrentam, mas aqui, por exemplo, na América do Sul, sempre passam 5 brasileiros, 5 argentinos. Aqui seria complicado, porque passar uns 5 brasileiros, é difícil montar umas oitavas de final sem que eles se opusessem. Confrontos do mesmo país. Mas mesmo que a gente aceite o confronto entre equipes do mesmo país, que se fizesse um sorteio, seria interessante, é mais um fato noticioso. Sim, pode que ser gera mídia, investidores, patrocinadores, a imprensa adora. Superfaturamentos. A imprensa adora esse tipo de atividade que é o sorteio de grupos. Sim. E acho que seria até mais honesto. Porque, veja, a primeira fase da Libertadores, a meu ver, é uma fase classificatória. Aliás, é eliminatória. Alguns são eliminados, outros se apuram. Ela não poderia ser classificatória. O Boca Juniors ficou com a melhor campanha, o Corinthians a segunda melhor campanha. Mas como é que a gente vai analisar uma classificação se essas equipes defrontaram equipes diferentes? Vejam, isso aconteceu no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista também teve um ranqueamento em que o primeiro colocado era o Corinthians, o segundo era o Santos e por aí vai. Agora, o Santos defrontou algumas equipes que o Corinthians não defrontou e vice-versa, porque eles estavam em chaves diferentes. No Paulistão, os times não defrontavam as equipes da sua chave, o que eu acho que é uma coisa absurda. Então, um campeonato como esse não pode ser classificatório se as equipes jogam contra equipes diferentes. Ele pode ser eliminatório, mas nunca classificatório. Então esse para mim é um erro abissal da Conmebol, da Federação Paulista, de criar classificação quando não há chances iguais para as equipes. Entre outros erros também, né, como por exemplo, tivemos a última rodada
na última quarta-feira à noite, e na quinta-feira ninguém sabia ainda se joga na semana que vem, se joga daqui 15 dias, sendo que na Europa já existe essa definição. Não há planejamento que sobreviva a isso. Né? Como então, você faz o vejam, planejamento? A Liga dos Campeões teve o segundo jogo das quartas de final na última quarta-feira, o sorteio foi feito ontem, na sexta-feira, novo sorteio para definir as semifinais. Quer dizer, eu acho interessante, acho mais lógico, mais honesto, né? A gente sabe que os sorteios também tem, na fase de grupos, cabeça de chave, os potes de acordo com a classificação e os rankings dos clubes. Eu acho que isso é mais honesto. Zé, deixa eu continuar só uma coisa, né? Você falou da própria questão do Campeonato Paulista e durante toda essa semana houve essa discussão da eliminação do Corinthians pelo Palmeiras, dizendo que não foi justo, um time que foi invicto e tal. Eu quero voltar lá atrás. As pessoas assinaram o regulamento. Sempre assinam o regulamento. Né? Então, eu acho complicado também. Assinou o regulamento, acabou. O grupo do Palmeiras foi um dos grupos mais fracos desta primeira fase do Campeonato Paulista. Tanto que 2 equipes desse grupo foram rebaixadas. O Marília e a Portuguesa. O outro quase rebaixado foi o Linense. Sim. Classificaram-se o Palmeiras e o Botafogo. Mas vejam, o Corinthians jogou contra a Portuguesa, jogou contra o Marília, jogou contra o Linense. O Corinthians teve a chance de jogar contra equipes fracas, que foram rebaixadas, e fazer pontos. O Palmeiras não. O Palmeiras pegou equipes mais fortes para jogar contra equipes de outra chave. Então, eu não acho justo se criar classificações quando as equipes têm confrontos diferentes. Sim. Você pode criar eliminações. Mata-mata, chaveamento, etc. Agora, criar classificação, o Corinthians fez 6 pontos a mais que o Palmeiras foi eliminado, mas, volto a dizer, o Corinthians enfrentou equipes que o Palmeiras não enfrentou. Então, como é que eu posso comparar coisas que não são comparáveis? É aquela crítica em relação ao Campeonato Brasileiro. Pode falar tudo, que é chato, que não sei lá, mas quem venceu o campeonato teve mérito. Lógico, porque todos jogam contra todos. Turno e retorno. Turno e retorno, todo mundo joga em casa contra um adversário e vai jogar na casa do adversário com esse mesmo clube. Então não dá para dizer que houve favorecimento, houve isso, houve aquilo. Pensando por esse lado, até o Campeonato Carioca é bem mais justo que o Paulista, né? Porque são 16 equipes e todos enfrentam todos na primeira fase, os 4 primeiros avançam. A única diferença é lá que não há o jogo de ida e volta. Quer dizer, Mas a maioria não tem nem estádio, né? A maioria não tem nem estádio, mas enfim, para ser mais justo, deveria haver um turno e retorno. Mas nesse sentido eu acho que foi mais justo, porque os 4 primeiros se classificaram. A gente comentou aqui, o 15 Piracicaba ficou em 13º no campeonato e ficou entre os 8 finalistas. É um absurdo. Equipes ficaram em 9º, 10º, mas primeiro não foram para a fase final e o 15 Piracicaba em 13º foi. Então não dá para classificar se não tem a mesma oportunidade para todas as equipes. Bom, ainda falando em Libertadores, vocês devem ter percebido na transmissão do jogo São Paulo e Corinthians na última quarta-feira, que sempre que o Cássio tocava na bola para cobrar um tiro de meta, uma falta, sempre que ele tocava a bola que lhe era recuada, vinha o grito, com o perdão do nosso telespectador, de bicha contra o Cássio. Eu relatei aqui há um mês mais ou menos o quanto que era criticável o fato de a torcida do Corinthians ter feito isso com o Rogério Ceni no Itaquerão, no jogo tanto da Libertadores como da Libertadores este ano. Já tinha sido feito isso, acho que o ano passado. E eu acho que os torcedores, né, isso aqui é típico de torcida organizada, além de serem pouco inteligentes, de serem homofóbicos, eles são um pouco criativos, porque de repente todas as torcidas estão fazendo isso. A do Palmeiras está fazendo isso, Sim. A do Santos está fazendo isso, a do Corinthians e agora a do São Paulo. Então, fica aqui um apelo. Primeiro, eu acho que é um grito horroroso. Além de tudo, não tem um mínimo de originalidade e criatividade. Quer dizer, todas as torcidas não vão se comportar de maneira igual. Vão xingar o goleiro dos outros de bicha, como se isso fosse resolver alguma coisa. Não, e causa também muito espanto, né? Às vezes são famílias e que entram nessa brincadeira tonta, besta, né? Então, o nosso repúdio a isso, né? Engraçado que o goleiro é o mártir, né? Que é sempre ele que sofre. Bom, ainda falando de Libertadores, vocês devem ter visto também que na semana passada, Corinthians e São Lourenço jogaram no Itaquerão às 22 horas. E ninguém veio reclamar que a culpa era da Globo, porque a Globo sequer transmitiu esse jogo. O jogo foi transmitido apenas pela TV fechada, a Fox Sports. Pergunta, Tucamérico e meu caro senhor Dias, por que a Fox manteve o jogo às 22 se ela é uma TV fechada que não depende do horário da novela?
Na verdade, eu acho que você já criou o hábito, isso já está na grade mental da audiência, né, Zeca? Isso é um fato que aconteceu no Brasil. A Globo conseguiu colocar o futebol na grade de programação, a gente já discutiu isso aqui. Ou seja, então a Fox esperou que o telespectador assistisse a novela da Globo para depois sintonizar... Procurasse o jogo na Globo, não está na Globo, deve estar na... Mas essa novela da Globo atual nem tem tido muita audiência, acho que eles poderiam ter colocado o jogo às 9. Mas existia também aquele outro jogo, teve um outro jogo aquele dia, outro grupo sendo disputado e uma partida começou às 7h45, então até para não confrontar... mas aqui a gente critica tanto a TV aberta, que coloca jogos às 22h, e desta vez foi uma TV fechada que impôs o horário das 22h, o que eu acho que é uma outra... A questão da TV, Zeca, foi interessante também, houve uma repercussão em relação à final do Campeonato Paulista, né, que é uma final com um público, uma audiência televisiva um pouco reduzida em função dos interesses mercadológicos. Tucamérico, você, TV, né? Eu não lhe falei nada sobre isso, mas você adivinhou o meu próximo tema. Então vamos lá. Que a final do Paulistão deve ter deixado os executivos da Globo muito contrariados, vai opor Santos e Palmeiras, né? Palmeiras e Santos no primeiro jogo. E a ironia dos dois clubes a Globo vai passar algum filme no domingo à tarde, porque o Santos, na semana anterior, tinha jogado na Vila Belmiro domingo à tarde e o jogo não foi transmitido. E a Globo veio com a linha do contrato de que ela só podia exibir um jogo das quartas de final. E preferiu exibir o do sábado, Corinthians e Ponte Preta. A Globo pode fazer o que ela quiser com futebol, transmite, não transmite, repassa para TV Cultura, para TV Brasil. Mas enfim, vejam só que dado interessante. Neste ano, na TV Globo, o Corinthians apareceu 12 vezes, o São Paulo 11, o Palmeiras 4 e o Santos 1. E agora a gente vai ter Santos e Palmeiras na decisão do campeonato, não nesse domingo, no próximo, na Vila Belmiro. Fica mais uma vez um dado interessante. Enquanto em outros países há uma distribuição equânime de recursos televisivos entre os clubes, na Inglaterra acontece isso. Quer dizer, há uma verba na televisão, há 20 clubes, os 20 vão receber a mesma fatia. O que eu acho que é justo, é algo que inclusive tem a ver com fair play, com a igualdade de disputa. Aqui a gente sabe que no Brasil não acontece isso. Flamengo e Corinthians detêm quase que metade dos recursos que são pagos pela televisão, e a gente chega a essa distorção que é absurda. O Corinthians com 12 jogos, foi o melhor time do campeonato, que mais pontuou. Ok. O Santos foi o segundo, e teve um jogo transmitido. Quer dizer, é um absurdo. Sim. Não tem lógica alguma isto. Aliás, depois da saída do Neymar, praticamente esqueceram do Santos na TV aberta. Esqueceram do Santos, exatamente. Sim, verdade. Bom, ainda sobre o Campeonato Paulista, né? A gente viu a reação da Polícia Militar no último domingo, que investiu de maneira violenta, truculenta contra o torcedor do Palmeiras, que foi comemorar junto aos seus jogadores na beira ali da arquibancada. Após as penalidades. O Valdívia foi culpado, porque o Valdívia, que não jogou nada, na hora da comemoração, correu como nunca, né? Ele correu mais naquele pique do banco até comemorar a arquibancada. Ele não sentiu a coxa. Do que o mês inteiro, ele não sentiu a coxa. Eu acho que os jogadores poderiam ter sido um pouco mais prudentes, mas não se justifica a violência da polícia. Agora, também não se justifica o que a torcida do Palmeiras fez. Segundo dados do Corinthians, auditados por representantes do Palmeiras. Eu acho esses dados um pouco inflados. Mas, Tucamérico, o Palmeiras teve lá um público de cerca de 2.000 pessoas e 877 cadeiras foram quebradas. 46%. 2 cadeiras e meia por... Não, cada torcedor, cada dois torcedores quebraram uma cadeira. Isso. Além disso, 2 grades, 2 corrimões, 10 papeleiras, uma porta e 3 batentes. Eu também acho que não faz mais sentido no século XXI um jogo de futebol nas novas arenas ter esse tipo de comportamento. Eu acho que isso, Zé, de gente que vai para depredar. É simples. Isso tem que ser tratado como crime. Ponto. Há alguns que defendem que não deve haver assentos no espaço reservado para a torcida organizada. Eu acho que não deve haver. O Corinthians fez isso no espaço reservado para as próprias organizadas do Corinthians, deveria fazer com os visitantes. Não sabe se comportar, não tem que ter conforto no estádio. Tá. Eu quero só dar uma nota final. Vamos lá, antes de terminar. Uma notinha aqui do nosso produtor Lucas Rueles. Então ele está pedindo aqui para notificar que existe uma equipe a equipe NTZ de esportes eletrônicos brasileira, né, que vai disputar, está disputando a fase final de um campeonato na Turquia. Né, eles disputam a modalidade, o jogo League of Legends, que a molecada chama de LOL. Então vamos desejar aí boa sorte, pessoal, né, nessa nova modalidade de esporte eletrônico que a gente discutiu aqui. É isso. Tá certo, um abraço para eles então e boa sorte para a equipe.
Você sintonizado em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte. Vamos então à matéria especial da semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. A área do jornalismo esportivo permite que o jornalista faça um relato mais emotivo do jogo. Não por acaso, vários cronistas são lembrados quando o assunto é futebol. Mas essa tendência vem mudando nos últimos anos. O uso de estatísticas está cada vez mais presente na transmissão de grandes canais de TV, portais e jornais. A tendência começou com a transmissão de esportes populares nos Estados Unidos, como o beisebol, o futebol americano e também o basquete. Mas as estatísticas também estão sendo utilizadas no futebol. Posse de bola, número de finalizações, mapas de calor, passes trocados, assistências e mais algumas análises são utilizadas para entender o futebol atualmente. Mas isso não é uma tendência apenas nacional. É o que diz Paulo Vinícius Coelho, popularmente conhecido como PVC, jornalista dos canais por assinatura Fox Sports. O Corinthians do Tite usa muito e o Corinthians do Leão não usava nada. E o Corinthians do Mano usava bastante e que o São Paulo do Muricy usava pouco. Aí você percebe como tem mudanças numa parte da estrutura do futebol brasileiro, não inteira. Isso certamente vale para outros clubes do mundo. O Guardiola provavelmente usa bastante, como o Carlo Ancelotti, mas talvez mais do que o Arsène Wenger. É possível. Então, não é no Brasil, é no futebol. O futebol é um esporte que ainda está descobrindo como utilizar a estatística. Alguns clubes passaram a utilizar as estatísticas no desenvolvimento de seu futebol para melhor desempenho. A Alemanha, atual campeã mundial, é um exemplo. A seleção utilizava os dados dos jogadores para poder otimizar os treinos e melhorar os pontos mais frágeis. Mas o importante é você saber ler a estatística que é colocada e não utilizá-la como verdade absoluta. PVC, jornalista dos canais Fox Sports, se lembra de um caso importante. Não é só a seleção da Alemanha. Eu fui fazer 11 Caldas e Corinthians em Manizales, na conexão no voo de volta em Bogotá, encontrei o Tite no aeroporto, no saguão do aeroporto, esperando o voo, com o computador aberto do lado do Fernando Lázaro, filho do Zé Maria, que é analista de estatística do Corinthians. O Corinthians trabalha muito isso, para entender por que é que o time tomou 50% dos gols de bola aérea. Bom, então a culpa é do zagueiro? Não necessariamente. Pode ser do lateral. Pode ser do sistema defensivo que permitiu a bola chegar até a lateral para dali sair o cruzamento. Você vai perceber um fato que vai te chamar a atenção e você vai ter que estudar aquele fato. Aquele fato não é verdade absoluta. Não saber ler pesquisa, não saber ler estatística, atrapalha mais do que não usá-la. Então, é importante saber ler, principalmente. No Brasil, a empresa que se destaca no ramo de coleta de dados é a Footstats. Criada há 10 anos com ênfase no futebol, o site presta serviço para clubes e veículos midiáticos, além de ser fonte de informação para torcedores. São mais de 50 campeonatos europeus de futebol, além de outros esportes como automobilismo, basquete e MMA. Mas a estatística não existe por si só. Essa é a opinião de um dos responsáveis pelo site Footstats, José Eduardo Romanini. A gente não está tirando absolutamente espaço de ninguém, muito pelo contrário, a gente está dando um argumento muito mais rico para eles analisarem. Tem o lado da crítica, da capacidade jornalística de levantar pontos que o número frio ele também não vai ser capaz de trazer. Então, muitas vezes o jornalista, com inteligência, ele consegue contextualizar aquele número que a gente está entregando. Eu acho que a gente adiciona muito valor às empresas de mídia. Eu realmente acredito nisso. Para os clubes, idem, porque ele consegue
entender melhor o ativo principal que ele tem, que são os jogadores, aonde gastar, com quem gastar, o quanto mais gastar. Às vezes descobrir que ele tem uma joia no elenco que tem números melhores do que um cara que ele veio a comprar ou tinha interesse em comprar com um valor muito mais elevado. E isso acontece todos os dias aqui no Footstats. A gente sabe de clientes que observou, olhou, e jornalistas que viram e falaram, olha, tanto jornalistas como diretores de gente de futebol, que fala, cara, tem aquele lá que é bem mais barato que esse aqui e faz o mesmo, faz até às vezes mais. Outra forma de utilizar a estatística no meio do futebol é no ato de reviver a história e a tradição dos clubes. No São Paulo Futebol Clube, o historiador Michael Serra faz uso delas para resgatar a memória do clube. Então, a estatística ajuda no seguinte, a enfatizar e, por vezes, quantificar, trazer mais próximo alguns jogadores do passado que as pessoas não conheceram, não viram em campo, não sabiam se jogava assim, se jogava assado, trazer mais próximo a outros jogadores mais recentes para efeito de comparação. Então, torna mais palpável que grandes ídolos do passado ainda continuem sendo ídolos. Porque se você saber comparar, ter bastante número, bastante informações cruzadas, isso ajuda a resgatar a memória. Além disso, o material serve como um produto a ser vendido pelo clube e capitalizado. Mas o conteúdo deve ser rico para que a estatística tenha realmente valor. Pelo que eu sei, tem gente que está correndo atrás, porque para a gente aproveitar as estatísticas, a gente tem que ter um baita banco de dados. Eu vejo que eles estão justamente na produção de um bom banco de dados, estão trabalhando para produzir banco de dados bons. Então, eu acho que ainda vai demorar um tempo, mas isso no Brasil vai melhorar. Os outros clubes vão passar a usar mais estatísticas. Graças a Deus aqui no São Paulo a gente passou também 5 anos arrumando um banco de dados. O futebol ainda engatinha no mundo das estatísticas, mas outros esportes já estão a passos largos no uso dessa ferramenta. O basquete é um desses esportes que já utiliza os números. O Bauru Basquete, time de melhor campanha na primeira fase do Novo Basquete Brasil, tem as estatísticas como uma das formas para melhorar o desempenho do time. O treinador da equipe bauruense, José Guerra, mais conhecido como Guerrinha, fala sobre a importância dos números para organizar a equipe. Olha, a estatística ela é uma ferramenta de trabalho para você avaliar, para você fazer algumas correções de rota e em várias situações. Tanto na parte do jogador individual, como da parte tática da equipe, né? Apesar de ser chamado de scout, quando é tática, parte tática, mas a gente tem estatística de certos movimentos que estão dando certo, certos tipos de defesa, a gente determina alguma situação de conceitos de defesa, então a gente tem uma estatística que auxilia a gente nessa parte. Mas Guerrinha também faz um alerta. Hoje na NBA, o próprio Boston Celtics tem um estatístico que determina até a venda, a troca, a entrada de jogadores por estatística. Eu acho que não deve ser a estatística a referência para tudo, mas é uma ferramenta como as outras coisas. Não pode ser só no feeling, também não pode ser só na estatística. Eu acho que a soma dessas informações é que faz um trabalho consistente. A estatística é uma ferramenta importante para cobrir o esporte, mas não deve ser o fator primordial da análise de uma partida. O jornalista da Fox Sports, PVC, concorda. Eu tenho feito muito jogo olhando estatística. E ajuda se eu olhar o jogo e tirar a dúvida na estatística. Vi o jogo pelo jogo e observei um número. Por exemplo, estou vendo que o Corinthians sai sempre pelos lados. Aí eu olho e percebo que os laterais são os 2 melhores passadores do time. Significa, o Corinthians sai sempre pelos lados do campo. Não sai pelo volante, nem pelos zagueiros, sai pelos laterais. Isso ajuda a perceber coisas. Não faça o contrário. Não leia o jogo pela estatística, senão você vai cometer erro.
o melhor passador foi o Ralf. Não errou passe nenhum. Tá, mas ele passa daqui até 1 metro. É diferente do cara que é responsável pela saída de bola do time. Então você precisa ver o jogo e usar a estatística a seu favor. E, acima de tudo, não achar que a estatística é o salvador da pátria para os clubes. Você saber quem é o cara. Às vezes você não sabe quantas vezes o Robin corta para o lado esquerdo. Se percentualmente significa 30% ou 50% ou 70%. Mas você sabe que ele vai cortar para o pé esquerdo para finalizar ou para cruzar. Isso ajuda. Você vai marcar o pé esquerdo dele. E ainda assim, sabendo a estatística, você não vai conseguir marcar. Porque a habilidade é muito importante, é um pedaço fundamental. Antes da gente abordar ainda mais o tema desta semana, vamos aos agradecimentos. Agradecendo ao jornalista dos canais Fox Sports, o Paulo Vinícius Coelho, PVC. Também ao historiador do São Paulo Futebol Clube, o Michael Serra. Ao dono do site Footstats, o José Eduardo Romanini. E também ao técnico do Bauru Basquete, o Jorge Guerra, o popular Guerrinha. E agora vamos começar até a conversar também com o Heitor Facini, com o André Magalhães e com o Thiago Pavini a respeito deste tema. Um abraço, Thiago. Thiago, Tuca, quer fazer uma pergunta, estatisticamente, vou fazer a pergunta pro Zeca. Qual é a chance de Thiago estar com uma camisa do 15 de Jaú no programa? 120%. É um orgulho vestir a camisa do 15 aqui. Eu gostaria que o Guilherme vestisse mais vezes vestido com a camisa do Noroeste pra fazer sempre que posso, com uma rivalidade aqui dentro do estúdio, né? Uma rivalidade sadia, né? Uma vez a gente tentou tirar uma foto, mas ele não quis tirar uma foto de rival assim, porque ele acha que é muito bonito e não quer se manifestar nas redes sociais. Já que você citou o 15 de Jaú, eu tô orientando um trabalho de conclusão de curso de jornalismo, o David Sartori, seu conterrâneo, que vai fazer um livro-reportagem sobre a história do 15 de Jaú sem participar de campeonato algum em 2015. E o David me dizia que a principal rivalidade do 15 de Jaú é com o Noroeste. Uma rivalidade que vai deixar de existir, né? Porque um disputa a 4ª divisão, o outro não disputa nada. O que você tem a me dizer, meu caro? Eu tenho a dizer que é mesmo uma grande rivalidade, só que ela foi se perdendo conforme o tempo foi passando, porque hoje muitos pensam que Noroeste e Marília é a maior rivalidade aqui da região. Só que na verdade não, antigamente 15 de Jaú e Noroeste era parecido Irã e Iraque, né? Era uma guerra dentro do campo. Então é uma rivalidade histórica, assim, mais forte do interior, e eu creio que não vai deixar de existir, porque o 15 do Noroeste, se tudo der certo, com mais a torcida forte do nossa... interior? Mais do que Guarani e Ponte, Comercial e Botafogo? Discutir. Aí eu não tenho as estatísticas para falar de qual seria maior público e tudo mais. São dos derbys regionais, né? É um derby regional, porque o derby da mesma cidade, acho que o Ponte Preta e Guarani tem muito mais componentes históricos de rivalidade. O Come Fogo, né? Mas regionalmente talvez seja. Sim. Um dos, né? Bom, mas falando de estatísticas, né? Pois não, Thiago. Agora, um agradecimento e um abraço aos amigos ouvintes, aos amigos da mesa. Eu gostaria de fazer um paralelo aqui até com uma matéria que nós fizemos a respeito dos robôs dentro das redações esportivas, que o José Eduardo Romanini, né, do Footstats, ele disse que dentro do site dele é essencial a utilização de ter a presença de humanos, né, dentro do site dele. Nós pensamos que seria um site, por ser um coletor de dados e de estatísticas, teria muita presença de robôs, de softwares que pudesse ajudar nessa coleta, mas não, é tudo manual. E ele disse que é essencial a participação da visão humana das pessoas para fazer análise, por exemplo, para dizer o que é um drible, ou o que é um cruzamento certo ou errado. Então eu acho bacana a gente falar um pouquinho, fazer esse paralelo. Não fica tudo na conta da máquina. Exatamente. Então, e é o que falou na matéria, né? Que as estatísticas é um argumento. Ela por si só não resume o jogo, não resume nada. Precisa de uma análise, precisa de uma contextualização a partir do jornalista, né? E, por exemplo, eu estava analisando o site do Footstats e eu sou crítico do Wagner Love no Corinthians, mas eu vi que o Wagner Love é o jogador que tem mais finalizações certas dentro do Corinthians do Campeonato Paulista. Então... O que é uma finalização certa? Porque ele marcou até agora 2 gols, é isso? 2 gols. Um contra o
combinado 15 Piracicaba e não sei quem. E o outro contra o Bragantino. Aí vem o caráter subjetivo. Bragantino que foi rebaixado, né? Então, Zeca? Se ele teve 2 finalizações em 50 jogos e fez as 2, ele tem um aproveitamento de 100%. Então, e uma delas contra um time que foi rebaixado, que é o Bragantino. Quer dizer, pra mim o Wagner Love tá tendo um rendimento pífio. E aí que tem que vir a análise do jornalista, né? Que você tá fazendo agora. Foi o jogador que mais finalizou certo do Corinthians, mas vem aí a análise em cima do dado, né? É o certo e errado. E eu gostaria de fechar a minha participação falando que a matéria disse que as estatísticas são utilizadas pelos jornalistas, pelos clubes para melhorar o desempenho, mas também pode ser utilizado por presidentes de clubes, né? A gente viu na última quarta-feira, antes do duelo Corinthians e São Paulo, o Carlos Aidar, presidente de São Paulo, vomitou um monte de estatísticas a respeito do Sandro Meirahit, aí falando que o São Paulo é sempre desmerecido nos jogos que ele apita, e aí eu acredito, ele fez uma atuação, na minha opinião, pífia, o José Carlos Marques, o árbitro que nunca erra, pode falar melhor, mas essas estatísticas foram utilizadas para até confundir a atuação do árbitro, né? E foi o que aconteceu realmente no jogo, né? Então, mas agora as estatísticas mudaram, porque ele não favoreceu o Corinthians. Exatamente. Não, só um comentário rápido. O Sandro Meirahit acho que ainda tá com a síndrome pós-Copa, porque depois do Mundial 2014 ele não teve nenhuma atuação decente com a competência que ele tinha demonstrado antes da Copa, né? Ele ficou para a história como o primeiro árbitro a utilizar o recurso da linha de gol, né? Sim. Num jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Jogo França e Honduras. Mas eu acho que ele ficou um pouco anestesiado com o espírito da Copa. Mas no jogo de quarta-feira, ele errou para mim na expulsão do Emerson Sheik. Eu achei que o lance do Emerson Sheik não era talvez merecedor de um cartão vermelho. Aquilo não foi uma agressão. Para mim era um lance de indisciplina. Um cartão amarelo serviria. Mas o Tolói merecia ser expulso antes. Se o Emerson Sheik foi expulso, o Tolói merecia ter sido expulso. Porque o Tolói agride o Emerson quando o Emerson está caído. No caso do Luiz Fabiano com o Mendonça, eu acho que foi justo. O Juca Kfouri fez um comentário no blog dele, né? 2 crianças, assim como o Tolói e o Sheik, 2 crianças. Então crianças querem brincar, tem um playground ali do lado, não precisa ficar brincando dentro de campo. André e também o Heitor participando da roda de bate-papo a respeito de estatísticas, pois não, André? Primeiramente, olá, amigos da mesa e aos ouvintes. Queria destacar como que o uso da estatística cresceu muito no futebol. Nos outros esportes, principalmente esportes com cobertura nos Estados Unidos, como beisebol, basquete, futebol americano, sempre tem um uso frequente de estatística para ajudar o comentarista a interpretar o futebol americano, que é um dos que eu mais acompanho, constantemente. Como é um jogo muito parado, tem sempre uso de estatística para ter um conteúdo enquanto tem essas paradas. Aí, como o futebol é um jogo mais dinâmico, é um pouco mais difícil, mas você nota que está crescendo isso. Você pega, por exemplo, uma transmissão internacional, pode ser da Premier League ou da Champions League de 10 anos atrás, compara com hoje, era muito escasso o uso de estatística. Hoje você vê, toda vez que tem uma substituição, mostra quantos quilômetros percorreu, qual área do campo ele mais atuou. Dados muito mais completos. Sim, né? É uma análise muito mais completa e isso ajuda muito o comentarista na interpretação, para não usar só a opinião dele, ter um embasamento nisso. Pois não, Tuca? Porque na verdade esse tipo de estatística ela demanda uma certa tecnologia envolvida ali no campo, né? Então vamos tomar, por exemplo, a questão da telemetria na Fórmula 1. Então a corrida está estruturada para ter esses sistemas que ele medem a velocidade por trecho da pista e tal. Consumo de combustível, consumo de pneus. A olho nu, a interpretação dá para você chegar a essa conclusão. Então hoje no futebol isso é uma coisa que está começando. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás apareceu uma foto do Ibrahimovic com uma camiseta engraçada, que parecia um top feminino, e todo mundo tirando sarro daquela roupa dele e tal. E na verdade não era roupa, era um sistema de telemetria para medir o quanto que ele correu no campo e ver questão de temperatura, de movimentação, né? Então isso acho que no futebol ainda é uma questão incipiente, que está muito no começo em comparação com outras modalidades, né? Principalmente nos Estados Unidos, que tem muito mais tecnologia nas transmissões. O futebol americano hoje é um exemplo de uso de tecnologia na transmissão e tecnologia que gera estatística, né? Dado para ser interpretado, né? Heitor? E primeiro um abraço aos amigos da mesa e um abraço a todos os ouvintes. Para comentar isso, o futebol em si, ele está engatinhando bastante nas estatísticas, porque primeiro o próprio PVC comentou que o futebol não é explicado somente por estatística. Não é um esporte que ele é tão frio, ele acontece um chute, um jogador que não deu nenhum chute o jogo inteiro pode ir lá ir de cabeça na área e fazer um gol do nada. A estatística não vai nem chegar perto da previsão disso.
ele pode chegar e fazer esse gol e nunca mais fazer um gol na vida dele, ser o gol que foi decisivo. Tem, por exemplo, o caso do Palmeiras, na final da Copa do Brasil, que o Betinho, que ninguém lembra mais aonde tá, ninguém sabe mais aonde tá. Está no Santa Cruz. Santa Cruz. E ele fez o gol, fez aquele gol, ganhou o título, mas não era algo recorrente. Foi meio que a magia do futebol, assim, porque a estatística pode ajudar a interpretar um pouco o futebol, mas é muito difícil de se explicar tão bem o futebol com estatísticas. Por exemplo, o beisebol, o basquete, o futebol americano, eles dependem mais das estatísticas do que o próprio futebol normal. Tem aquele filme que é estrelado pelo Brad Pitt, que é o Moneyball, o homem que mudou o jogo, que conta a história do técnico de beisebol que, utilizando programas de estatísticas, conseguiu montar um time com, se fosse no futebol brasileiro, chamado de refugos, utilizando apenas estatísticas, vendo onde eles renderiam mais. E esse time ele quase ganhou o título da Liga Norte-Americana. É um exemplo de que isso no futebol seria muito difícil de reproduzir, porque futebol não é tão dependente assim, é um jogo muito mais extenso, é um campo muito mais extenso, é muito mais difícil de prever. Queria fazer um comentário, porque no Brasil, o Zeca vai ficar bravo agora, né? Porque no Brasil, na verdade, quem tem o histórico do estatística é o voleibol. Né? E a... Eu não vou ficar nada bravo. Incomodado. Mas a Roberta Diglio, né, que é a Robertinha, que comanda a equipe do Bernardinho, ela tem um histórico desde 97 em trabalhar com estatística. E ela fala que no voleibol e em alguns outros esportes você tem uma facilidade maior de interpretação dos dados estatísticos pela dinâmica do jogo. Então no vôlei você tem o saque, do saque você tem a recepção, da recepção o levantamento, do levantamento o ataque e o bloqueio. Então você consegue prever situações. Então o que ela fala? Por exemplo, se um jogador bate muito na diagonal, o bloqueio sabe disso, ele fica jogando a isca, fecha toda a diagonal, até a hora que ele vai bater numa paralela, ou ele vai errar, ou tem uma cobertura que defende e consegue pôr a bola em jogo. E no voleibol, um pontinho faz a diferença no final do jogo. E na mesma entrevista que eu li dela, ela fala assim que no futebol é diferente. Porque ele tem, é o que o Heitor tá falando, tem essa dinâmica distinta. No vôlei, a hora que a bola chega no levantador, ele tem a opção do levantamento, que não são muitas. No máximo 4, 5 por vezes, né? Mas no futebol, a hora que a bola chega no pé do jogador, as possibilidades são inúmeras. Então fica mais difícil de você fazer a previsão do jogo. Ela fala também que ela teve uma única experiência, que ela não cita com quem foi, de futebol, e que não deu certo, que ela falou assim, o técnico não conseguiu ler as estatísticas. Então o que acontece? Tem uma formação cultural também, que muitas vezes o técnico não está preparado para atuar em conjunto com uma equipe desse porte, que é uma questão cultural. Então o técnico tem que estar predisposto, e como o PVC falou também, ele tem que saber ler as estatísticas. Porque você dá uma planilha pro cara, ele não entende o que está escrito lá, para ele aquilo lá é nada. E o PVC também falou que eu concordo, né? Para usar mal, é melhor não usar. Melhor não usar. Só um adendo nessa fala do Tuca, do técnico ler estatística, tem um exemplo recente de uma boa leitura, que o Marcelo Bielsa, no Marseille, da França, ele tá usando agora nos treinos uma espécie de carrinho que ele sai andando por todo o treino, que dentro desse carro tem alguns computadores que fazem o scout, que é a análise dos jogadores, com uso de estatística. Esse é um exemplo inovador no futebol e é bem raro. Talvez seja o único técnico que faça isso nesse modo do carrinho. Quer dizer que o louco Bielsa é o cara que se fia nos números do América. Você viu? Não é tão louco assim. Não é tão louco. Agora, o Olympique já está praticamente fora da disputa do título e não sei se as estatísticas vão ajudar futuramente. Mas, Heitor, o que você ia falar? Que eu ia falar também um exemplo do Palmeiras esse ano. Para falar das contratações, 2 dos destaques do Palmeiras esse ano são o Gabriel e o Robinho. São jogadores... E o Dudu? Nesse caso não entra tanto o Dudu. Essa é a provocação. Mas o Dudu também entra bastante nesse caso, por causa que ele foi contratado bastante por causa para dar o chapéu nos 2 rivais, mas também entra o número das estatísticas. O Robinho era um dos melhores passadores do Campeonato Brasileiro do ano passado, não tinha tanto destaque, não tinha tanta mídia em volta, mas o Palmeiras foi lá e contratou-lo. No momento que contratou, eu lembro muita gente até falando, pra que vai contratar esse cara? Ninguém conhece, vai pagar todo esse dinheiro nesse cara, ninguém conhece. Tá, e é um dos melhores jogadores do Palmeiras no campeonato. O Gabriel, ele tinha até um destaque no Botafogo, mas não era tanto. Era um dos melhores armadores do Botafogo durante o campeonato. O Dudu... Era o maior goleador que não fazia gol, estava no Grêmio. Mas ele tinha os dados de um dos que criavam um maior número de chances de gol. Assistência. Enfim, Enfim, o Palmeiras
se baseou muito nas estatísticas, Robinho no Coritiba, o Gabriel no Botafogo, e foi aproveitando também as oportunidades do mercado, apoiado nas estatísticas. Você acha que o diretor de futebol do Palmeiras se inspirou no filme que você citou para montar o time? Eu acho que ele é um pouco mais megalomaníaco do que no filme. Mas olha que interessante, o grande clube das estatísticas em São Paulo não é o Corinthians, que tinha até um departamento que controlava as cobranças de penalidades dos adversários para poder instruir o Cássio e saber onde o Cássio deveria se atirar para defender os pênaltis. Essa estatística ou foi mal feita ou não funcionou no último domingo, porque ele não pulou quase que dos 8 pênaltis cobrados, ele deve ter ido na bola em 1 ou 2 cobranças. Zeca, você levantou acho que um tema fundamental para o futebol. Não adianta você ter os dados, o técnico aplicar, e treinar, e o jogador não usa isso em campo. Porque você pode... Não, mas eu acho que ele usou, só que os cobradores cobraram em outros lados. Mas muitas vezes eu acho que isso é um problema do futebol. O técnico chega, explica, mostra o vídeo, fala, mas o jogador não entende. Né? Quantas gente vê o jogo... É por isso que os técnicos, para alguns jogadores, os técnicos que têm a popular voz do boleiro, a língua do boleiro, costumam às vezes ter mais compreensão. Haja vista o nosso papai Joel Santana. Sim. Joel Santana, a estatística dele é usar uma prancheta velha embaixo do braço, em que ele inclusive anota os nomes dos jogadores com os nomes errados, né? Ele não sabe às vezes os nomes do próprio elenco. E o papai Joel é um treinador que foi campeão já nos 4 grandes do Rio de Janeiro, a despeito do uso de estatística. Mas o que eu queria comentar é que eu acho que a estatística ela é extremamente útil em algumas modalidades como as já citadas. No futebol, eu acho que além de estar engatinhando o uso de estatísticas, o futebol é um dos esportes, e daí talvez seja o fascínio do futebol, um dos esportes em que o imponderável tem uma presença muito mais ativa e muito mais frequente do que em outras modalidades. Primeiro, ele é praticado com os pés, à exceção do goleiro que pode usar as mãos. Os esportes com as mãos têm um grau de precisão que faz com que, inclusive, haja uma pontuação muito maior. O beisebol, o basquete, o vôlei. No caso do futebol, é um dos poucos esportes em que o pé tem protagonismo. E o pé, é só a gente ver as nossas habilidades motoras, o pé é um membro do corpo que é o membro da imprecisão. E aí, o que acontece com o futebol? O futebol dá margem, inclusive, miticamente, simbolicamente, ao inesperado, que faz com que, por exemplo, o Nelson Rodrigues tenha cunhado, inclusive, um personagem que é aquele que explica as façanhas impossíveis, que é o Sobrenatural de Almeida. Quem é o Sobrenatural de Almeida? É aquele que vai justificar o título do Fluminense no último minuto com o gol de barriga do Renato Gaúcho, num Fla-Flu no Maracanã. E ele compôs, inclusive, um outro personagem para rebater o uso das estatísticas. Isso nos anos 50 e 60, que é os idiotas da objetividade, aqueles que só se fiam em números para tentar justificar campeonatos, torneios, etc. Obviamente que é uma visão romântica do Nelson Rodrigues, que tinha muito peso, mas ainda tem, né, com jornalistas mais antigos, na imprensa brasileira. Mas acho que o futebol e a grande beleza, a grande riqueza dele é que ele consegue conjugar tanto esse lado mais científico dos números com aquele lado do imponderável. Eu acho também, Zeca, que a estatística hoje já tem uma função importante, não para ajuda do técnico e do jogo, mas para os tempos mortos do futebol, em que a reportagem, os comentaristas vão buscar as estatísticas para tentar, de alguma forma, explicar o jogo. Né? Até mesmo antes do jogo. Fica aquela coisa do tabu. Há 57 jogos, o time X não vence o time Y numa sexta-feira, que o jogo começa às 11 horas com lua cheia. Né? Quer dizer, o que objetivamente isso quer dizer? Porque aquele jogo em específico. É o que fizeram com esse São Paulo e Corinthians na última quarta-feira. O São Paulo não vencia o Corinthians há quantos jogos? 7 anos no Morumbi. 7 anos no Morumbi. 13 jogos, então, quer dizer, esse dado é interessante, mas inclusive é para isso que os dados às vezes servem, que é para criar tabus que vão ser quebrados no dia seguinte. E que vão construir toda a narrativa do jogo. Narrativa do jogo, exatamente. Agora, por exemplo, o Kelvin joga no Palmeiras hoje, né? O Kelvin é jogador do Porto. O Kelvin tem uma façanha na carreira dele. Ele marcou um gol aos 47 minutos do segundo tempo num Porto e Benfica em 2013, um jogo que deu o título ao Porto. Se eu for pegar as estatísticas do Kelvin, isso na verdade tem um peso que o número frio não vai dar. Eu acho que é um jogador muito mediano, mas ele deu um título para o Porto. E vejam, ele não foi sequer titular do Porto, nem nessa temporada, nem na temporada seguinte, tanto que ele acabou se transferindo agora para o Palmeiras, né? Então, às vezes, os dados das estatísticas servem para essa questão do tempo morto do jogo, mas eu acho que o jornalismo, de forma geral, não só esportivo, tem um certo fascínio
por dados, elementos, números. Dá um certo grau de cientificidade. Cientificidade. Então, outra coisa que jornalista adora, as listas dos 10 mais, né? Sim. Fazer listas, os 10 mais disso, os 10 mais daquilo. Então, é uma tentativa sempre de quantificar as coisas. E eu acho que a grande riqueza é saber quantificar, qualificando essa quantificação, que é um pouco o que o PVC diz. E no futebol mesmo, por exemplo, quando os campeonatos vão chegando ao final, sempre aparece os clubes a porcentagem que tem de ser rebaixado, ou a porcentagem de ser campeão. Não é uma ciência exata que você consegue... Como você calcula esse número, né? O time vai jogar fora de casa, o time vai jogar desfalcado. Então tem um pouco dos números e tem um pouco também do imponderável que você falou. O site Chance de Gol que faz essas estatísticas que aí fica no universo da probabilidade, que também é uma ciência matemática, mas é sempre o universo da probabilidade. Bem, enfim, para fechar esse assunto, acho que a estatística até quer tornar ponderável o imponderável no caso do futebol. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodouesporte.unesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, com comentários de Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem composta por André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.